Amém? E se Ele está fazendo no nosso meio, é porque Ele está fazendo na sua vida. Se Ele está fazendo coisa na igreja, é porque Ele está mexendo com você e comigo, amém? Amém, então glória a Deus por isso. Abre aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 48, nós vamos ler os versos 15 e 16. Gênesis 48, os versos 15 e 16. Minha versão aqui é NVI. Cadê o multimídia? Você deu problema aí? Tá bom, deu problema, tudo em paz. Tá bom, depois vocês vão ajustando aí, tá? O texto diz assim, olha, que é bom que a gente vai descobrir hoje. Quem trouxe Bíblia aí, dá um glória a Deus. Quem trouxe Bíblia impressa, dá um aleluia. Quem só está com Bíblia no celular, fala Deus é bom. Mas que bom que está fraquinho. Não é pecado não usar a Bíblia no celular, mas o ideal é que fique cada vez mais fraco. Traz sua Bíblia impressa aí para a casa do Senhor, para você anotar, para você rabiscar. Muito bom, hein? Gostei, hein? Cadê meu filho Isaac? Está com a Bíblia impressa aí, Isaac? Quer ver? Levanta ela aí. Está com a espada, só não abriu ainda, né? Está lá do lado, ele trouxe, mas está do lado. Nós vamos chegar lá, abre aí, filhão. Gênesis 48, versos 15 e 16. Vai, usa a palavra do Senhor. Meu Deus do céu. Amém. O texto diz assim, olha. E abençoou a José dizendo, isso aqui é Jacó, tá bom? Que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida, diga toda a minha vida. Isso, até o dia de hoje. O anjo que me redimiu de todo mal, diga de todo mal. Abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós estamos muito desejosos de sempre receber a porção do Senhor, de sempre continuar, meu Deus, sendo ministrados. O louvor fala conosco, a oração de abertura mexe conosco. Jesus, o momento de despedida desse casal maravilhoso que amamos, fala ao nosso coração. Jesus, honrar, celebrar 25 anos de casamento, junto com 25 anos da igreja, é festa. Então, Jesus, nós queremos continuar com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar conosco neste momento também, Senhor. Então, usa-me, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, abençoa este povo que nós oramos. Amém e amém. Amém. Irmãos, quem já ouviu eu contar a parábola, a história do fazendeiro chinês? Alguém se lembra dessa história do fazendeiro chinês, que ele tem uma fazenda com um filho e um cavalo? Alguém se lembra dela? Não? Eu já contei acho que uma ou duas vezes aqui, mas eu vou contar ela agora, né? Então que bom que ninguém lembra, porque vou contar de novo. A história diz que um fazendeiro chinês, ele em sua fazenda com seu filho único, ele estava um belo dia cuidando do seu cavalo. Eles tinham um cavalo, mas o cavalo decide fugir, o cavalo vai embora, né? Sai daquela fazenda. E aí os vizinhos das outras fazendas ali ficam sabendo, vão até lá, e na China tem, eu acho que é cultural na China. Alguém já ouviu falar do biscoito da sorte chinês? Acho que o chinês tem muito disso na cultura de sorte ou azar. Eu acho que deve ser cultural, eu não tenho certeza, mas acredito que seja, tanto que esse é um provérbio chinês, né? Então aquele cavalo foge da fazenda, e aí os vizinhos ficam sabendo, os fazendeiros, eles vão até lá e vão dizer: olha, isso foi uma má sorte, isso não foi uma coisa boa que aconteceu. E o fazendeiro ouve aquilo e diz: olha, eu não entendo nada de boa sorte, de má sorte, isso simplesmente aconteceu, né? E eles vão embora e passam-se alguns dias, volta o cavalo que fugiu, trazendo mais outros cavalos selvagens, né?
E aí os vizinhos veem aquilo lá, os outros fazendeiros vão até lá e falam: olha, que a gente achou que era má sorte, é boa sorte, aquele cavalo que fugiu trouxe outros cavalos, isso é boa sorte, não é algo ruim que aconteceu aqui para você. E o fazendeiro diz: o que eu entendo de má sorte, o que eu entendo de boa sorte, não entendo absolutamente nada. E aí passam-se alguns dias, o filho desse fazendeiro está lá treinando, domando um daqueles cavalos selvagens. E aí aquele cavalo selvagem machuca, dá um coice e quebra a perna dele, aquele menino tem que engessar a perna, imobilizar a perna, né? Quem aparece? Os vizinhos, né? Os vizinhos vêm: olha, a volta desses cavalos selvagens foi má sorte, não é boa sorte. E ele diz: o que eu entendo de má sorte e boa sorte, não entendo absolutamente nada. E aí estoura uma guerra naquela região, naquele local. E aí o exército vem passando e vem coletando os jovens de todas as famílias, né? E aí chega lá na casa do fazendeiro, o filho está com a perna imobilizada: olha, você não serve para o exército, né? Então você fica em casa aqui. E os outros filhos dos outros fazendeiros foram todos levados para a guerra. Vêm eles e falam: olha, não era má sorte ele quebrar a perna, era uma boa sorte, era algo bom que estava acontecendo. E, irmãos, a história vai, e ele responde: o que eu não entendo nada de boa sorte, nem de má sorte, né? E a história vai desenrolando, irmãos. E o que eu mais gosto dessa história, essa história é longa, ela não termina aqui, mas ela vai se esticando nesse mesmo lugar. O que eu mais gosto nesse provérbio chinês, irmãos, é sobre como nós não devemos definir prontamente aquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa história, se é algo bom ou se é algo ruim. Quando nós entendemos que a nossa vida, irmãos, que a nossa história, ela é direcionada por Deus, né? A gente está vendo aqui um casal que a gente ama, numa história linda, eu conheço o testemunho de ida deles, uma história linda de Deus, envolve dores, mas não cabe a nós dizer se é sorte ou se é azar, se é bênção ou se é maldição, porque Deus está conduzindo a nossa história. Amém, Ed? Amém, Tiago? Deus está conduzindo a nossa história. O salmista, irmãos, ele reconhece isso, ele sabe que os nossos dias estão todos contados na presença do Senhor, e um Deus que ama os seus filhos tem a melhor forma, a melhor maneira de conduzir a nossa história, sim ou não? Amém. O que esse provérbio chinês revela, irmãos, é uma grande verdade bíblica. Nem tudo que parece perda é derrota, e nem tudo que parece vitória é bênção. Nem tudo que parece perda é derrota, e nem tudo que parece vitória é bênção. Olha, irmãos, vários versículos bíblicos reforçam essa verdade. Por exemplo, Jesus diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta o homem ser bem-sucedido? De que adianta o homem conquistar todas as coisas, as pessoas dizerem como ele é incrível, como ele é um conquistador? Jesus diz: de que adianta tudo isso e esse homem perder a sua alma? É uma vitória que parece vitória, mas no final se torna uma derrota. Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele considera, irmãos, as suas próprias razões, os seus próprios títulos, a sua circuncisão, o seu zelo pela religião, a sua disciplina no judaísmo, tudo aquilo que era motivo de orgulho e vitória aos homens, aos judeus, aquela comunidade. Depois que Paulo conhece a Cristo, ele considera tudo como perda. Aos coríntios ele diz: olha, os sofrimentos que nós passamos, eles são leves e momentâneos. Aquilo que nós vemos aos nossos olhos que parece dor, aquilo que as pessoas estão vendo sobre a nossa vida que parece dor, essas coisas são leves e momentâneas. E Paulo diz: elas produzem para nós peso de glória, elas produzem para nós glória eterna. Parece derrota, mas por causa de Cristo é vitória em Deus. Amém? Você está comigo aqui? Então grava isso, repete comigo assim: nem tudo que parece perda é derrota, e nem tudo que parece vitória é bênção. O que determina isso? Pergunta aí para o seu lado, irmão do seu lado: o que determina isso? O que determina isso, irmãos? É Deus. É Deus. É em quem você confia, em quem você coloca confiança, em quem você decide descansar.
Romanos 8, 28 fala de um princípio eterno que tem que andar conosco todos os dias, sem abrir mão. Quem sabe Romanos 8, 28? Pastor Félix falou aqui, ó, todas as coisas cooperam para... Vamos ler juntos aqui, ó, 1, 2, 3 e... Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de a que amam a Deus, de todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe o que você acabou de ler? Todas as coisas que acontecem na sua vida, sejam boas ou sejam más, se você faz parte do time de Deus, do povo de Deus, tem povo de Deus aqui? Deus trabalha em todas essas coisas para o converter para o bem daqueles que o amam. Vale glória a Deus? Sabe por quê? A gente passa por muitas coisas difíceis. Mas o povo de Deus tem uma forma diferente de olhar para esses acontecimentos. Nós sabemos que elas serão convertidas para a glória de Deus e bênção em nossas vidas. Então é a partir desse entendimento que o Senhor nos convida a viver uma vida confiada nele. Não é uma confiança de momento, não é uma confiança de verão, não é uma confiança para uma estação, mas é uma vida inteira confiada no nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos falar sobre isso, uma vida confiada no Senhor Jesus, uma vida inteira? Amém? Irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, Jacó está lá no seu leito de morte, ele está abençoando Manassés e Efraim, seus 2 netos, filhos de José, né? Jacó morre aos 147 anos, mas antes de morrer, até o fim da sua vida, Jacó continua sendo um proclamador de bênçãos. Jacó não é um velhinho que pragueja, Jacó não é um velhinho murmurador, Jacó é um velhinho, um idoso cheio da presença e da pessoa de Deus. Nós não temos essas pessoas, esses idosos aqui, velhinhos cheios da presença e do fogo de Deus, porque aqui só tem gente nova, amém ou não amém? Hoje eu estava na porta ali, ó, tem jovem de 72 anos, jovem de 70 anos, jovem de 78, eu estava papeando ali, tem jovens de várias idades, a gente não tem velhinho, mas quando nós tivermos os nossos velhinhos de 135 anos, eles serão tão abençoadores como Jacó foi, amém? Amém, glória a Deus, né? Nosso povo vive muitos anos cheio de saúde. Então, irmãos, nesse texto, Jacó ele está abençoando com imposição de mão os seus netos Efraim e Manassés, filhos de José. No verso 5 desse mesmo capítulo, a gente vê Jacó, irmãos, adotando esses 2 filhos de José como se fossem seus próprios filhos, elevando a posição desses 2 netos a líderes da tribo de Israel, que seriam formados logo ali na frente. Então, Jacó está orando, Jacó está abençoando, Jacó está falando sobre a bondade de Deus em sua vida. Nessa oração feita aqui que nós lemos, Jacó não está falando das suas próprias conquistas, Jacó não está falando das suas próprias vitórias, Jacó não está falando de como ele foi um guerreiro muito usado por Deus, mas ele conta sobre um Deus que foi o seu pastor durante toda a sua vida. Que bênção, né? Ter um pastor por toda a vida. É sobre isso que ele está falando. Hoje está um silêncio maior que o normal ou não? Nós estamos com sono? Não? Está tudo bem? Está tudo bem aí, Mengal? Glória a Deus, não glória a Deus alto aí para nós aí. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Mengal, pela ajuda, hein? Então, olhando para o exemplo de Jacó, o que eu quero aprender aqui? Primeira lição para nós está nesse verso 15 lido. A primeira lição é que nossa confissão em Jesus, irmãos, ela precisa ser para a vida toda. Nossa confissão por Jesus tem que ser para a vida toda. Olha, o verso 15 diz assim, olha: e abençoou a José dizendo que o Deus a quem serviram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje.
Jacó começa com essa bênção começa com uma conexão importante. As bênçãos que ele transmite vêm das suas gerações, vêm das raízes familiares, vêm de seu pai Isaque, vêm de seu avô Abraão. Então, quando a bênção de Cristo alcança você, quando a bênção de Cristo alcança a nossa casa, nós andamos nessa estrada da fé, nós andamos nessa estrada da obediência, nós somos abençoados e, consequentemente, nós temos condições de proliferar essa bênção sobre os nossos filhos. Nossa convicção em Jesus, sabe, irmãos, ela deve vir da alma, ela deve vir do coração, ela deve vir de uma decisão 100% espiritual, mas que não elimina o racional, porque é cheia de entendimento. Ela não vem de arrepios, ela não vem de simplesmente choros vazios, mas vem pelo entendimento de que Cristo pagou pelo nosso pecado na cruz. Nós entendemos que eu deveria ter sido crucificado, eu deveria ter sido morto, e Cristo fez isso por nós, para que estejamos uma eternidade com Ele, para que andemos vitoriosos aqui nessa terra, e continuemos com Ele para todos sempre, 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 amém. Coisa linda! Então não fique duvidoso de quem Jesus é para você, de que Ele é o seu Senhor, de que Ele é o seu Salvador. Seja um homem, seja uma mulher, seja um adolescente, seja um jovem, convicto e confiante da sua fé no Senhor Jesus. Esse é o convite da palavra. Jacó, ele creu no Deus de seus pais. Jacó creu na promessa que foi estabelecida ao seu avô Abraão, reafirmada ao seu pai Isaque e mais uma vez confirmada em sua própria história. Ele confiava tanto na promessa de Deus. Jacó estava tão confiado do que Deus ia fazer, do que Deus havia dito aos seus pais, que ele ministra a mesma fé e a mesma promessa adiante de si. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele prega aos crentes da Galácia, lá no capítulo 3, ele inicia chamando aqueles crentes de crentes insensatos. Crentes, quem foi que enfeitiçou vocês assim? Porque aqueles crentes, irmãos, daquele lugar estavam acreditando num evangelho que não era o evangelho de Jesus. Era o evangelho que aceitava Jesus, mas ainda precisava de uma forcinha para a salvação. Ainda precisava da lei, ainda precisava da circuncisão. E Paulo está questionando a eles: por que vocês estão dando ouvido aos falsos mestres? Por que vocês estão dando ouvido aos judaizantes, que pregam que uma salvação completa depende de Cristo, sim, mas depende de mais uma ajudinha, precisa circuncidar, precisa obedecer à lei, e essa não é uma verdade. E Paulo, quando está trabalhando isso com eles, ele diz assim: vocês conheceram, vocês experimentaram o Espírito Santo através da lei ou através da fé? E ele ainda completa: Abraão, ele foi justificado pela lei ou foi justificado pela fé? Como a palavra de Deus nos diz que Abraão foi justificado pela fé. Abraão viveu antes da lei de Moisés, a lei não poderia justificar Abraão, logo a lei também não poderia justificar aquele povo. E Paulo continua dizendo: então o elo, queridos, aos crentes da Galácia, o elo que nos liga a Abraão, o elo que nos conecta é sermos filhos da fé. Ele diz no verso 7 assim: todos aqueles que são filhos da fé, esses são os filhos de Abraão. E ele completa no verso 29 dizendo: e se sois de Cristo, tem gente de Cristo aqui? Então ele está falando de você: se sois de Cristo, então vocês são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, querido irmão, o que te liga às bênçãos de Deus, o que te liga às bênçãos de Abraão, de sermos prósperos, de sermos abençoados, de sermos a família da fé, não é a nossa participação sanguínea com Abraão, não é a nossa participação na lei dos judeus, não é ser filho de crente. Você não precisa ser filho de crente para fazer parte dessa aliança, você não precisa ser filho de pastor, você não precisa ser filho de líder, nem de sacerdote, mas o que vai te ligar a essa promessa é sermos parte do corpo de Cristo, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecer como nosso Rei e Senhor. E se você está ligado a Cristo, você já está ligado a todas essas promessas.
Só precisa ter nascido de novo. Jacó então declara assim no versículo: o Deus que tem sido o meu pastor. Aí ele completa dizendo: em parte da minha vida, é isso? O Deus que tem sido meu pastor em alguns momentos da minha vida, é isso que está escrito? O Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida. O Deus que me pastoreou por 147 anos, aleluia. O Deus que esteve comigo em todos os momentos, Ele sempre foi o meu pastor. E a palavra usada no hebraico aqui para pastor é Ra. E essa palavra quer dizer o Deus que me pastoreou, ou o Deus que me sustentou, ou o Deus que me apacentou, ou o Deus que cuidou de mim. Olha quanta coisa linda. Então, irmãos, essa não é uma expressão poética de Jacó. Jacó não está aqui fazendo poema, Jacó está liberando palavras proféticas sobre a sua geração, mas sobre uma plataforma de dores, uma vida de dores. Jacó é um homem que tem muitas dores na sua história. É uma vida marcada por fugas, para não morrer dos inimigos, não morrer até pelo próprio irmão Esaú, ele tem que fugir. É uma vida marcada por mentiras, por enganos, como acontece lá com a história da sua mãe, com Labão, com os próprios filhos, marcado por perdas, por recomeços, por dores pelo próprio pecado, por dores pelo pecado dos filhos, naquele terrível caso de Diná, se você se lembra. Uma vida marcada por restaurações, uma vida marcada pelo grande encontro com Deus em Peniel, marcada por muitos desastres, por muitas alegrias, e ele chega ao final da vida e reconhece: em tudo o Senhor foi o meu pastor, Ele foi o meu provedor. Fale um aleluia. A vida desse homem não foi perfeita. Ele está reconhecendo até os últimos dias que o Senhor cuidou dele perfeitamente. Você tem capacidade de reconhecer Deus em tudo? Você consegue fazer esse exercício? Esse é o convite da palavra. Você reconhece Deus cuidando de você, mesmo na hora que as coisas parecem estar indo na contramão da sua vontade? As palavras proféticas de Jacó, irmãos, elas estão nos abençoando essa noite, nos fazendo lembrar que nós temos o bom pastor conosco, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nós somos ovelhas dele. O Senhor é o meu e nada me... Você pode dizer isso bem forte? 1, 2, 3, e o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, irmão, confie nele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você não sabe a direção, vá confiado nele, ele ajusta o caminho, ele ajeita, viva dependente dele, e ele vai conduzir a nossa história até o último dia de suspiro. A segunda lição, irmãos, está no verso 16, a bênção que é ministrada transfere a confiança em Deus. O verso 16 diz assim, e o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, ou estes rapazes, Efraim e Manassés, Sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. A palavra é o anjo que me redimiu de todo mal, também tem o sentido de me resgatou ou de me livrou. Irmãos, como é que Jacó consegue dizer que ele foi redimido? Como é que ele consegue dizer que foi resgatado de todo mal? São expressões muito fortes. Quando nós lemos esse texto, eu pedi para você repetir. Primeiro ele diz no verso 15 que Deus foi o seu pastor por toda a sua vida. Agora ele está dizendo no verso 16 que Deus o livrou, Deus o redimiu de todo o mal. Olha que expressão incrível. Mas quando se lembram como é que acontece a história de Jacó? Quero repassar rapidamente para você entender que profundidade tem essa expressão. Jacó teve uma vida extremamente difícil.
Por exemplo, no ventre, ele já tem problema no ventre, irmãos. Quem se lembra o que acontece no ventre? Rebeca, sua mãe, está grávida e ela fica desesperada porque ela tem 2 bebês. Ela não sabe que são 2 bebês, ela não sabe que são gêmeos, mas ela tem bebês ali, Esaú e Jacó. Ela fica desesperada, ela vai consultar o Senhor. Por que está acontecendo? Minha gravidez não está normal. Tem briga demais, está mexendo demais aqui minha barriga, o que é isso? E Deus fala para ela, olha, dentro de você não tem 2 bebês, dentro de você tem 2 povos brigando e eles são inimigos. Mas no parto já tem outro problema, Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado lá no calcanharzinho dele, segurando o pezinho do irmão, eles estão brigando a gravidez inteira e brigam até para sair da barriga, e aí um sai primeiro, o outro sai agarrado, e o nome do que sai agarrado é Jacó. E Jacó significa seu enganador, seu traiçoeiro, seu usurpador, seu sem vergonha. Esse é o nome que Jacó recebe. Apoiado pela mãe, mais à frente, Jacó mente para o pai, engana o pai, recebe a bênção de Esaú. Esaú não dá valor à sua primogenitura, e Jacó vai viver anos a fim fugindo para não morrer pelo próprio irmão que o odeia. Jacó vive sozinho, Jacó não está com sua família. Jacó também encontra uma família para morar, sua própria família. Ele vai atrás de Labão, e lá ele quer se casar com Raquel, e ele trabalha 7 anos por uma mulher e recebe outra, recebe Lia. Tem que trabalhar mais 7 anos para receber Raquel, então até o sogro dele dá pernada em Jacó, ele toma pernada de todo mundo, engana uns, é enganado por outros. Sua amada esposa Raquel, ela morre ao dar à luz a Benjamim, filho mais novo, filho caçula. Os filhos de Jacó enganam a ele mesmo, vendem José, o filho preferido até aquele momento. Então Jacó sofre horrores, Jacó tem dores profundas na alma. Nesse texto lido, Jacó está no fim da sua carreira, ele está em Canaã, ele está fora de casa para não morrer de fome na sua própria terra natal, e ele tem coragem de dizer assim, na velhice: o anjo me livrou de todo mal. Como é possível um homem dizer isso? Como é possível que nós cheguemos lá na frente e dizer, um anjo do Senhor, o anjo do Senhor me livrou de todo mal, passando por tantas lutas e tantas dificuldades? Irmão, Jacó está ciente de que apesar de todo o mal vivenciado, ele não foi consumido e ele não foi destruído por este mal. Deus poupou a sua vida, Deus cuidou da sua história, Deus cuidou da sua saúde, Deus cuidou da sua família, Deus foi fiel à sua própria promessa. Então, entre erros e acertos, entre tropeços, esse homem não sai de debaixo dos cuidados de Deus, esse homem não perde o temor a Deus. Então não é a ausência de lutas que determina o cuidado de Deus com você, amado irmão, mas sim a certeza que você precisa ter de que durante as lutas você não será consumido e nem destruído por elas, porque o anjo do Senhor está com você. Preserve a sua fé e guarde o seu coração. Se você chegou até aqui é porque Deus está cuidando de você. Você pode ter lutas terríveis na sua saúde, você pode ter lutas complicadas, mas se você está aqui nessa noite, Deus está cuidando de você. E a expressão o anjo aqui, irmãos, na palavra de Deus, isso é uma teofonia. Quando você encontra essa expressão o anjo maiúsculo, ela é uma expressão direta para a pessoa de Deus, para Jesus Cristo. No hebraico a gente vai encontrar as letras YHWH, o nome impronunciável de Deus. É essa expressão que está aqui quando está escrito anjo. Então Jacó está falando do mesmo Deus que ele viu face a face ao atravessar o val de Jaboque, do mesmo Deus que lutou com ele em Peniel, do Deus que feriu a sua coxa, mas o manteve vivo, do Deus que mudou o seu caráter, do Deus que lhe deu um novo nome. Agora você não se chama mais enganador, agora você não se chama mais traiçoeiro, agora você não é mais usurpador, mas agora você se chama Israel, um príncipe que luta com Deus e vence.
Então ele reconhece esse Deus e ele sabe que a sua integridade física, emocional, espiritual, que a sua vida, que a sua família, apesar de tantos problemas, apesar de tantas lutas, todos estão seguros, todos estão a salvos por uma ação ativa e redentora do Senhor Jesus. Você sabe como você chegou até aqui? Quantas coisas você já não passou? Quantos problemas você já não viveu? Quantas coisas terríveis você possivelmente não já se envolveu? Mas se você está aqui, o Senhor está te cuidando de você e te trazendo até aqui. E você precisa olhar para a bondade do Senhor, andar nos seus caminhos, celebrar a vitória, porque Ele está cuidando de você como um filho, como uma filha amada. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Quantos livramentos você deve ter recebido essa semana que você não tem ideia? Quantos livramentos os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes receberam? Quanto trabalho os pequenininhos não deram para os anjos essa semana que guardam os nossos filhos de bater cabeça em tudo quanto é quina? Que Deus bondoso! Que Deus maravilhoso, e a gente se acostuma com a bondade de Deus, mas nós servimos a um Deus que não dorme, não dormita, o nosso guarda de Israel. Não está ocupado para cuidar de nós. Consegue ser o meu Deus 100%, ao mesmo tempo consegue ser o seu Deus, Frank, 100%. Ele não tem problema em estar 100% participativo na minha vida e 100% participativo na vida de toda a humanidade que o busca e que o deseja e que quer se encontrar com Ele. Amém? Amém. Jacó ora então pela nova geração. E Jacó abençoa com a imposição de mãos aqueles meninos. E as mãos estão até trocadas, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Ele faz com mãos cruzadas, mãos invertidas. Mas a transferência da confiança em Deus, ela acontece não por palavras bonitas, irmãos, não por palavras de efeito, mas a transferência da confiança em Deus, ela acontece porque as suas palavras têm vida, porque as suas palavras têm poder, porque estão vindo de um homem que experimentou o Senhor, porque estão vindo de um homem que conheceu a presença de Deus. Sabe o que mais vai ser usado para transferir bênção, confiança em Deus para os nossos filhos, das nossas gerações, irmãos? Não são as nossas palavras bonitas, mas é o nosso exemplo, é aquilo que nós construímos na nossa história, ao dizer: filho, confie em Deus, filhos, amem o Senhor, filhos, não se desviem do seu caminho, porque nós também fazemos isso e nós vivemos isso. Tire proveito das oportunidades mais difíceis da sua vida. Sabe quando os filhos vão olhar para nós, pais, filhos, olhem para os seus pais, pais, entendam isso. As grandes crises são as melhores oportunidades de longe para mostrar como nós reagimos confiados em Deus. Eles estão nos assistindo, eles estão nos olhando, eles estão observando como o papai e a mamãe reagem. Aproveite as crises para ser boca de Deus, para ser olhos de Deus, para ser ouvidos de Deus, para ministrar fé na vida dos seus filhos, porque quando você pronunciar palavras, tem a ver com histórias vivenciadas dentro do seu próprio lar. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Aproveite os tempos difíceis. Agradeça a Deus, porque é quando a gente mais cresce na presença do Senhor. É quando os filhos mais entendem o Evangelho. Então a gente adora não é porque está tudo bem. Então a gente levanta as nossas mãos ainda mais porque ficou difícil. Então a gente se dobra e se curva ainda mais à vontade de Deus, porque está bem pesado. Eu estou entendendo, é valioso demais. Efraim e Manassés, irmãos, eles não têm dificuldade, são os netinhos, filhos, que se tornam filhos de Jacó, em crer e depositar a sua confiança em Deus. A história de fé do avô já foi vivida dentro do próprio lar, irmãos, através da história do próprio José do Egito. A história de José é um exemplo ainda maior de um cuidado de Deus em meio a tantas lutas. Portanto, nessa noite, o Senhor está convidando: reconheça a bondade dele sobre a sua vida.
Transmita a confiança em Deus para os outros próximos a você, especialmente a sua geração, lá na sua célula. As pessoas chegam na célula com crises, com lutas. Líder, encha de fé o coração daqueles que precisam, porque as lutas nos alcançam. Transmita a confiança que você tem em Deus. Não transmita palavras vazias, mas mostre que o Senhor é um Deus que faz e é um Deus que age, e você já viveu essas coisas na sua vida tantas e tantas vezes. Amém? Amém, glória a Deus. Terceira lição para nós é que José é o herdeiro da fé. José, filho de Jacó, ele é a prova viva da confiança em Deus. Irmãos, José tem um dos mais belos testemunhos de vida registrado na palavra de Deus. José é aquele jovem garoto de 17 anos que é jogado num buraco pelos próprios irmãos. José é aquele jovenzinho vendido como escravo para o Egito, e ele se torna escravo na casa de Potifar, e é trapaceado pela própria esposa de Potifar. É acusado de um crime que nunca cometeu, e por isso vai para a prisão, e lá na prisão ele permanece durante anos, e ao todo são 13 anos de muito sofrimento. José tem 13 anos de muita dor, de muita impressão de que foi abandonado, de muita impressão de que talvez Deus não se importasse com ele, mas isso é só uma impressão que ele poderia ter, porque a palavra de Deus mostra que ele em nenhum momento murmurou. José em nenhum momento reclamou, José em nenhum momento abandonou a fé, pelo contrário, até os 30 anos, José teve todos os motivos para perder a esperança, mas ele nunca perde a sua confiança em Deus. Capítulo 39 de Gênesis reforça 3 vezes, nos versículos 2, 21 e 23, a seguinte expressão: o Senhor estava com José. Tudo referente aos seus momentos difíceis da vida. Pense um pouquinho sobre os momentos que você vive. E agora feche os seus olhos e diga: o Senhor está comigo. Diga mais de uma vez: o Senhor está comigo. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor comigo. Senhor, não me abandone. Aproveite e faça a sua pequena oração para os anseios, para as frustrações, para as lutas. Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor estava com José, Senhor, também fica comigo. Não me abandone. José então não confia em Deus apenas nos 17 primeiros anos de vida, quando ele estava sob o cuidado dos seus pais, quando ele estava no lar, mas José confia em Deus através dos anos de injustiça e através dos anos de escuridão. Quanto valor há nisso? Ele também conhece o anjo do Senhor, maiúsculo, YHWH, o nome de Yahvé, o nome do nosso Senhor, que o livra do todo mal. José conhece esse Deus que o livra de todo mal, porque quando ele estava no poço, lá ele não ficou abandonado, o poço não o destruiu, houve resgate de José do poço. Ele conhece esse Deus que o livra de todo mal, porque na casa de Potifar, apesar de ser o escravo, houve honra, e ele se torna o homem de confiança daquela casa. No calabouço, ele se torna o líder do carcereiro, o líder de todos os presos. Ele é um exemplo. José entendeu, irmãos, o texto que nós lemos juntos, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando você vê o finalzinho de Gênesis, lá no capítulo 50, no verso 20, José está diante dos seus irmãos. Os irmãos estão apavorados. Os irmãos estão com medo do que José pode fazer. E se José não tiver perdoado a gente? E se José quiser fazer mal contra nós? E se algo ruim de acontecer? José diz assim lá no versículo 20 do capítulo 50, vocês, meus irmãos, vocês planejaram o mal para mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele entendeu Romanos 8, 28, muito tempo antes atrás de Paulo escrever. O príncipe do Egito, irmãos, José morre confiando em Deus e em suas promessas, até o fim da sua vida, uma confiança por toda a vida.
Não foi uma confiança para os momentos difíceis, uma confiança para os momentos incríveis e para os momentos de choro, uma confiança para os momentos de celebração e uma confiança para os momentos de muita dor e de sacrifício. Este foi mais um homem que serviu ao Senhor apaixonadamente até o fim, assim como eu e você. Amém? Irmãos, o testemunho de José é maravilhoso. Fala sobre confiar em Deus em todas as oportunidades. Jacó faz isso, Abraão. E eu gostaria também de contar rapidamente, nesse encerramento de 25 anos da Igreja Evangélica Vida, gostaria de contar rapidamente um resumo, para não ficar muito longo, do meu testemunho, de como o Senhor fez, de como devemos confiar no Senhor. Dentre vários testemunhos que eu tenho, mas o meu testemunho de chamado, irmãos, ele, simplificando, ele passou por muitos medos e por muitos desafios, por causa das renúncias, né? Eu tinha a carreira, eu era bem-sucedido no mercado de trabalho, e o Senhor foi mudando o meu coração para o chamado, né? Uma coisa que eu amava fazer, eu trabalhava com tecnologia, eu amava a empresa, a última empresa que eu trabalhei, eu vou falar o nome porque eu não estou denegrindo a empresa, uma empresa maravilhosa que eu amo, HP, a Hewlett Packard, aquela fabricante de impressoras, de computadores, de servidores, enfim, de uma gama de tecnologia aí, fazem muita coisa. Eu era funcionário deles e eu amava, irmãos, o que eu fazia. Mas Deus foi tirando aquela paixão por fazer aquilo do meu coração. E eu fazia aquilo desde adolescente, desde 15 anos, quando eu comecei a estudar processamento de dados, né? E aí, irmãos, Ele foi tirando, Ele foi mudando o meu coração. E eu fui me envolvendo cada vez mais com atividades da igreja, e cuidando de site, cuidando de aplicativo, e fui cuidando de coisas, e Deus foi movendo o meu coração. Mas até que eu pudesse realmente dar um passo mais importante, foram anos de luta, anos de dores, anos de sofrimento, anos de vale, anos perguntando ao Senhor, foram 2 anos para ser exato, eu em crise durante 1 ano, Senhor, o que eu devo fazer? E depois eu envolvi a Andiara nisso, amor, vamos orar comigo, e nós passamos 2 anos orando, né, amor? Irmãos, viver pela fé é loucura, e o que eu estou te contando não é doutrina, é testemunho, doutrina é palavra, amém? Então o que eu vou te contar não é para você sair fazendo, é para você entender e ter as suas experiências com Deus de confiar no Senhor. O que aconteceu, irmãos, é que Deus me chamando, então o que eu faço? Eu tenho que sair da empresa, eu tenho que me desligar, você não sabe como fazer esse negócio. E aí, irmãos, eu fui lá no presbitério, eu tive uma ideia, eu fui lá no presbitério numa reunião, e eu fiz uma proposta, né, de cuidar da TI da igreja, vamos cuidar da TI da igreja, né? E aí fiz uma proposta, mostrei e tal, e o presbitério gostou muito. Só que o presbitério terminou a reunião e me disse assim, amém, nós vamos orar por isso e deixa esse assunto aqui guardado, que a gente não decide no presbitério nada de forma foita mesmo não, né? E eu, irmão, estava tão convicto, debaixo de tanta oração, eu tinha certeza de que quando eu chegasse lá no presbitério, eu ia ouvir um sim, né, de que, beleza, vamos fazer isso e tal, e eu ouvi, beleza, lindo, mas não é para agora, guarda isso na gaveta aí. E aí, irmãos, eu voltei para casa, não foi, amor? Voltei murcho, voltei chateado, e, irmãos, o que vocês não sabem que agrava a história é que eu já tinha pedido conta do meu trabalho e da minha empresa antes de fazer isso, porque eu estava confiante que essa era a resposta de Deus. Então eu já tinha saído da HP, já tinha pedido minhas contas e falei, aquela lá é a oportunidade, estava em paz e eu fui. E aí, irmãos, não foi daquele jeito. E Deus faz a obra dele do jeito dele, amém? Deus faz a obra dele do jeito dele, não vai ser do nosso jeito. Aprenda isso, para você não se frustrar, né? E aí eu voltei para casa, falei, amor, não era isso não então agora não sei. Mas eu estava em paz, irmão, só que eu já tinha pedido as contas, eu já tinha comprado 1 ano antes também minha viagem para o Chile, e aí foi eu enviar as crianças para o Chile, papai e mamãe foi junto, e aí, irmãos, lá, nos primeiros 2 dias, não sei se você lembra disso, pai, eu tive uma crise de labirintite violenta que eu fiquei de cama,
porque eu estava emocionalmente abatido. Eu pedi as contas, o que eu achei que eu ia fazer, onde eu ia entrar, não deu certo, não foi daquela forma, e eu passei um mal terrível. Dos 17 dias que a gente ficou no Chile, 2 eu fiquei de cama, né? E meus pais não sabiam de nada, ninguém, seu presbitério não sabia que eu tinha pedido as contas, ninguém sabia de nada, isso era uma coisa eu e Deus, né? E, irmãos, como que Deus vai fazendo as coisas? Você confia no Senhor? Eu estava confiando no Senhor. Irmãos, aquela experiência foi como se eu estivesse assim, ó, na beira de um precipício, e eu falei assim com o Senhor: Senhor, é para eu dar esse passo de fé aqui, então eu vou pular, hein? Sabe criança quando o pai fala assim, ó, pula que eu te pego, pula que eu te pego, pula filho, vem, a gente está com medo, a criança está com medo, mas a criança confia no pai, né? Eu estava aqui, ó, nesse lugar, eu falei: Senhor, é para eu pular? Senhor, me segura, e eu pulei. Irmãos, quando eu pulei, eu senti caindo, eu fui caindo, só que, irmãos, Deus faz isso, eu não estava caindo em queda livre, eu estava seguro nas mãos de Deus, eu estava em descida, porque não foi como eu queria, mas eu estava descendo uma queda controlada pelas mãos do Senhor. E, irmãos, quando a gente confia no Senhor, Ele faz coisas estupendas. O que aconteceu, irmãos, depois de 30 dias, olha como Deus faz, eu fiquei assim, ó, dentro da caverna, porque eu não queria falar com ninguém. Por quê? Ninguém sabia que eu tinha pedido conta, meus planos não tinham dado certo como eu tinha pensado, então eu fiquei dentro de casa para ninguém perguntar assim: e aí, Tiago, tudo bem? Como é que está lá na HP? Eu não queria mentir, né? Eu não queria enganar, então eu, para não responder nada para ninguém, eu fiquei dentro de casa quietinho, né? Eu trabalhava de home office, meus filhos também não estranhavam, era só eu e minha esposa que sabíamos do assunto. Irmãos, mas Deus, dono de todo o poder, e entendendo que sem fé é impossível agradar a Deus, alguém conhece o Marco Aurélio aqui? Marco Aurélio é um funcionário da igreja, fica na secretaria. O Marco Aurélio era o nosso administrativo aqui, e ele cuidava do boletim da igreja, do site, e de algumas coisas de tecnologia, ele era nosso suporte aqui, irmãos. E aí ele bateu no ombro do meu pai, ele avisou o Fábio, administrador, e falou: olha, estou indo embora, Deus está me mandando para a Europa, arruma alguém para ficar aqui, porque em 30 dias eu já estou lá. Irmãos, Deus faz assim, Deus, quando Ele quer agir, quando Ele quer mover, Ele pega uma pessoa e manda lá para o Japão, Ele pega do Japão, manda lá para a Europa, Ele pega da Europa, manda para os Estados Unidos, Ele pega os Estados Unidos, manda para a África, Ele faz conforme Ele quer, né? E aí, irmãos, o Marco Aurélio bateu o nome do meu pai, bateu o nome do administrador da igreja, e o presbitério lembrou: não tem aquele assunto lá, vamos voltar lá e trazer o Tiago, perguntar ao Tiago se não é uma oportunidade para ele. Irmãos, Deus faz do jeito dele. O presbitério me chamou, me perguntou: e aí, o que você acha? O salário é muito menor e tal. E eu falei: a posição é minha, o lugar é meu, o Senhor está fazendo isso comigo. Então, irmãos, estou te contando isso para exercitar a sua fé, para você confiar no Senhor, nas horas boas e nas horas difíceis. Ele continua fazendo poderosamente, amém? Ele continua cuidando de nós, porque Ele é Pai amoroso, e nós somos filhos obedientes, amém? Então, há um convite do Senhor para isso. Queria completar essa história. Nesses 25 anos de Igreja Evangélica Vida, Deus tem nos colocado num novo ciclo lá na minha casa. E eu dou glória a Deus por isso, porque é Deus que fecha uma estação e Deus que abre uma nova estação, amém? Então tem uma estação nova. Vem cá, amor, rapidinho, para você compartilhar mais um testemunho. Testemunho de José, testemunho de Jacó, testemunho do Tiago e agora o testemunho da Andiara, né? Quero compartilhar com você os novos ciclos, as coisas que Deus faz na nossa história. Amém? Então compartilhe, amor, o ciclo novo, como que a gente confia no Senhor para esses tempos difíceis e fáceis, tudo na mão do Senhor. Igual a história do provérbio chinês, não sabemos nem se é bom, nem se é ruim, mas estamos direcionados pelo Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. É difícil estar aqui, mas vamos lá. Enquanto o Tiago estava falando, eu estava ali no meu lugar. E é isso, a gente pode falar assim: Deus me ama. Você pode falar isso? Deus me ama, Ele cuida de mim. E eu falo isso com temor, com alegria, porque Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa. E quando o Tiago foi falando, foi passando aquele filme na cabeça, né? E todo mundo tem lutas, tem alegrias, e
se eu for trazendo à minha memória que, quando eu engravidei da Amanda, eu quase perdi a Amanda e quase morri também. Eu tive um apendicite estoporado, estava tudo infeccionado. E o Senhor foi me mostrando ali, olha como eu cuidei. Olha como eu cuido, filha, de você. E às vezes a gente tem momentos que a gente parece que duvida, né? A gente tem medo. E muitos sabem que eu sou professora, eu dou aula na escola secular há mais de 22 anos. Só que a sala de aula mudou muito. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo cuidar de criança. Mas parece que a mesma coisa que aconteceu com meu esposo, parece que o Senhor foi tirando essa alegria, esse amor. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que está acontecendo. E eu comecei a orar, falar com o Senhor. Senhor, parece que meu tempo na escola está chegando ao fim. Mas como? Eu preciso trabalhar. E não só trabalhar, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. E os meus 3 filhos estudam na escola que eu trabalho. E quando você trabalha, seus filhos estudam de graça. E aí os meus filhos, né, têm esse privilégio de estudar lá sem eu pagar. 2 filhos, né, de graça, e o segundo não. E esse ano eu estava ali na luta com o Senhor, orando, fazendo propósito, jejuando. Conversei com meu esposo, conversei com a minha sogra, que eu amo, é uma mulher, né, que já viveu muita coisa, então eu amo conversar com ela, ouvir meu sogro, eu peço conselho, eu falo, olha, tá difícil, o que eu faço? Eu estou querendo desistir. E a palavra do Senhor sempre é, não temas, eu estou contigo. Eu cuido de você, filha, eu cuido dos seus filhos. Mas você fica temerosa, porque se eu largo o meu trabalho, meus filhos vão ter que ir para uma escola pública. E eu, confiada no Senhor, que Ele é esse Deus que cuida de mim, que cuida da minha casa, eu tomei essa decisão. E este ano eu fui na escola e eu pedi minha demissão. E eu estou lá há 11 anos. A escola ficou muito assim, né, sentida. E quando você pede demissão, você sabe, né? É você que está pedindo. Mas a minha oração é, Deus, Tu és o Deus de milagre. O que eu não vejo, o Senhor vê. O que eu acho que a escola, parece que foi tão seca, né? E eu falei, mas Senhor, o Senhor está cuidando. E Deus cuidou, a escola fez um acordo comigo, que é uma bênção, mas os meus filhos vão para uma escola pública. E mesmo que eles vão para a escola pública, Deus tem falado, filha, eu cuido dos seus filhos, confie, porque sou eu que estou cuidando. Então, independente para onde os meus filhos estão indo, com coração de mãe que às vezes assim, poxa, eu poderia ficar mais uns 2 anos, falta só 2 anos para minha filha terminar o ensino médio. Mas quando Deus fala, confia, mesmo com medo, não estou dizendo aqui, a gente tem medos, tem angústias, mas o Senhor fala que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então é nessa convicção, igreja, que nós vamos viver, é confiando que o Senhor me ama e Ele cuida de mim, a despeito de tantas coisas, lutas e problemas, a despeito de olhar para os meus filhos, mas com muito temor. A gente sentou na cama, nós conversamos, e eu pedi o Isaac para fazer uma oração, e a oração dele acalmou a minha alma, porque ele reconheceu que durante tantos anos, e muitos anos eu trabalhei pensando assim, é pelos meus filhos, eu trabalho para meus filhos terem uma boa escola. E ele falou, mãe, agora é hora de você cuidar de você, descansa, está tudo bem. E eu falei, amém, está tudo bem, mesmo achando que não está tudo bem. Mas eu continuo declarando, está tudo bem, porque quem cuida de mim não é o meu trabalho, não é a escola, quem cuida de mim é o meu Deus, quem cuida dos meus filhos é o meu Deus, e eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Permanece aqui um pouquinho, tomar aguinha. Amém, irmãos, vamos ficar em pé.
ver que horas são aqui. Estamos no horário, vamos cear ao Senhor. Então, irmãos, são as coisas que Deus faz. Nós temos um Deus para confiar por toda a vida. Para toda a vida. Para servi-lo fielmente por toda a vida. Sabe, irmãos, quem sabe você, no exercício, na caminhada da vida, você se esqueceu que o Senhor cuida de nós de forma tão única e pessoal. Mas essa é noite de você reafirmar seu compromisso com Jesus, se arrepender, se recolocar nesse lugar de filho bem amado, bem cuidado, bem seguro, bem guardado, bem protegido, independente das situações que você já passou, que você esteja passando, ou até que você ainda vai passar. Você é filho amado e bem cuidado, não é porque você teve uma história terrível lá atrás que Deus te abandonou. Deus não te abandonou, Ele assistiu, Ele não se agradou de muitas coisas, Ele não se alegrou, mas Ele está pronto para nos dar uma nova história, nos fazer caminhar confiados nele. Ele está pronto para fazer isso. Então quero convidar você nessa noite a baixar sua cabeça, e agora ter um tempo de oração e falar: Senhor, eu quero reconhecer todo o teu cuidado pela minha vida, todo o teu amor pela minha vida, todo o teu zelo pela minha história. Eu consigo falar isso a despeito das lutas, a despeito das dores, a despeito das dificuldades. Eu quero me arrepender porque eu não enxergava assim, eu não entendia assim, eu achava que tinha coisas que o Senhor me abandonou, mas eu entendi, essas coisas não me destruíram, essas coisas não me consumiram, o Senhor me guardou, o Senhor me trouxe até hoje aqui, e eu posso agora caminhar plenamente confiado no Senhor. Então confie no Senhor, confie no Senhor. Agora restabeleça a sua comunhão em oração com Ele. Ele está fazendo coisa nova na sua vida. Quem sabe existe aqui nessa noite, você que sentir desejo no coração, você que sente desejo de renovar a sua confiança, a sua aliança no Senhor Jesus. Você já é crente em Jesus, você é fiel, mas você sente que você precisa renovar isso, que você às vezes parece que a fé esmorece. Se você sentir desejo no seu coração, pode vir aqui na frente, que a gente vai orar junto com você, a gente vai abençoar. A Edinho já está aqui. Quando sentir esse desejo, pode vir à frente. Mas quem sabe também não tem pessoas aqui, irmãos, nessa noite, que estão cansados das promessas do mundo e querem servir ao Deus que nunca falha, ao Deus das promessas. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que quer publicamente entregar sua vida para Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu cansei desse mundo, eu cansei dessa falsa confiança, eu cansei da falsidade desse mundo, eu cansei das promessas vazias, das palavras vazias. Eu entendi que existe um ambiente profético para eu viver, e esse ambiente é na tua presença, é na tua casa, e é vivendo experiências reais com o Senhor. Quem sabe você está aqui nessa noite, você quer entregar a sua vida para Jesus. Levante sua mão. Jesus está nos dando uma chance hoje é o seu dia, essa é a sua noite, esse é o seu domingo. Onde você está? Levante sua mão. Quem vai ser o primeiro corajoso? Porque a gente quer orar por você, a gente só quer orar, abençoar você. Alguém aqui? Alguém aqui? Alguém? Amém, amém, amém. Eu quero orar por essas pessoas aqui na frente. Se você desejar, o Ministério de Louvor pode subir aqui todo, por favor, para a gente cantar uma canção. Quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. É o Senhor quem renova a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Senhor, quantas vezes perdemos a confiança com relação à nossa própria história, ao nosso futuro, à nossa carreira profissional. Perdemos a esperança quanto aos nossos filhos, perdemos a esperança quanto aos nossos pais, perdemos a esperança quanto à nossa saúde. Quantas vezes nós perdemos a esperança, Senhor? Quantas vezes? E os teus servos estão aqui para serem renovados. Renova a tua igreja que está neste lugar aqui, Senhor. Mas renova especialmente com uma unção de graça, de poder. Pastor Félix, põe a mão aqui sobre esses irmãos, por gentileza.
pastor Valteci, pastor Fabiano, impõe as mãos sobre eles aqui. Senhor, renova de forma especial sobre homens e mulheres que vieram aqui na frente, Senhor, declarando: Senhor, eu quero voltar para esse lugar de confiar no Senhor pela vida inteira, para sempre, até que o Senhor volte. Senhor, enche-os de esperança. Senhor, derrama sobre eles aquilo que só o Senhor pode dar, pode fazer e entregar, Senhor. Nós te pedimos isso nesta noite, de forma especial. Abençoa o Fabrício, abençoa o seu Balbino, abençoa o Edson, abençoa a Sara, Senhor, abençoa a Vitorinha, Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa-nos, Senhor. Queremos ser testemunhas vivas e fiéis, contar muitos testemunhos sobre quem Tu és, sobre o que o Senhor fez na nossa história, sobre o que o Senhor faz na nossa história, sobre o que o Senhor fará na nossa história, e nunca, jamais nos desviarmos dos Teus caminhos, Senhor. Nós queremos reafirmar a nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte?